A expectativa no governo para um possível pedido de demissão do presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna. Está aumentando a temperatura da fervura lá em Brasília, isso porque o presidente Jair Bolsonaro elevou bastante aí o tom das críticas à companhia depois do último reajuste do preço nos combustíveis no finzinho da semana passada, né? E aí, no fim de semana, o presidente Bolsonaro elevou ainda mais a fervura, acusou a empresa de não ter sensibilidade com a população brasileira, jogou aí a culpa por aquele reajuste que a gente viu no fim da semana no colo da Petrobras. E esse assunto é para Carla Bride, que vai atualizar as informações aqui para a gente, né, Carla? Muito bom dia para você. Bom dia, Stephanie, Colombo, Luciana, todos que nos assistem aqui na CNN. Exatamente, o presidente Jair Bolsonaro também chegou a dizer neste fim de semana que a Petrobras teve um lucro absurdo no último ano. A gente lembra 106 bilhões de reais e desses 100 foram distribuídos aos acionistas. E além disso, além de dizer também que não tem sensibilidade com a população, quando o Bolsonaro foi questionado a respeito do comando da Petrobras, se poderia ser trocado ou não, ele disse que todo mundo no governo dele pode ser trocado. Então, a apuração da nossa analista Thaís Arbex é que a avaliação dos interlocutores do Palácio do Planalto é de que o mais ideal seria que o próprio Silvio Luna peça demissão do cargo, ao invés do presidente Jair Bolsonaro fazer essa manobra. A gente lembra que Silvio Luna foi indicado pelo presidente para assumir o comando da Petrobras em fevereiro do ano passado. Ele somente assumiu o cargo em abril, depois do Conselho da Petrobras aprovar ele para o cargo. Então, a maneira de sair da empresa seria da mesma forma. Ele teria que apresentar um pedido de demissão e, em seguida, esse pedido ser aprovado pelo Conselho, que a gente lembra tem maioria de membros ligados ao governo e a outra metade são pessoas que representam os acionistas ou os próprios acionistas majoritários da Petrobras. Então, a avaliação dos interlocutores também é que o que piorou essa situação, além do fato de, claro, os aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis, é que a Petrobras anunciou o reajuste da semana passada, na quinta-feira, antes do Congresso votar, de fato, os projetos de lei referentes à mudança na tributação do ICMS e também a criação da conta de estabilização. Então, isso foi feito como se a Petrobras tivesse passado por cima dessa interlocução que o governo fazia com o Congresso para aprovar esses projetos de lei. Com vocês. Carla Bride, ao vivo, direto de Brasília. E de Brasília já estão por aqui Basília Rodrigues e Gustavo Uribe. Tá vendo, Uribe? Achamos a Basília. Chorou sexta-feira. Era para eu estar dormindo, mas aí o Uribe mandou eu vir. Ela estava na fila para o combustível. Eu falei, não, Basília, mas você precisa vir, porque a Elizavec já estava na fila, teve torcicolo. Não é o momento certo. Essa não cai mais, né? Aliás, daqui a pouco a gente tem informações sobre a Elizavec, que não veio sexta-feira, porque passou horas na fila de um posto de combustíveis aqui em São Paulo para conseguir abastecer o carro por um preço um pouquinho mais justo, acabou se atrasando e hoje não veio também. Já vou adiantar aqui a razão. Ela procurou tanto uma gasolina mais barata que achou um posto com gasolina batizada aqui em São Paulo. O carro saiu do posto, foi andando bem. Aí, quando ela estava chegando em casa, começou a socar o carro, sabe? Pular. Pum, 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 solavancos. Solavanco. E ela deslocou o pescoço, está com torcicolo. Eu tenho foto, inclusive, para provar essa informação. Mas daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso, né? Aliás, dá tempo ainda de alguém avisar a Elizavec, caso ela não esteja nos assistindo ainda. Acorda aí, Elisa. Para ela ligar a televisão e ficar esperta, porque rendeu até matéria em portal. Na sexta-feira, teve gente que acreditou na brincadeira. É verdade aqui. Esse bilhete, né? É melhor avisar. Embora eu tenha dito que era uma brincadeira, virou até matéria de portal. Mas vamos em frente, Basília, porque o presidente Jair Bolsonaro já fez uma troca no comando da Petrobras, né? O Roberto Castelo Branco, indicação do ministro Paulo Guedes, foi trocado pelo general Joaquim Silva e Luna, que, segundo o presidente, fazia um belíssimo trabalho lá em Itaipu e foi levado à Petrobras. E manteve a mesma política de preços do antecessor, a mesmíssima política de preços do antecessor. O presidente Jair Bolsonaro está disposto a escolher um novo presidente da Petrobras que faça o que ele quer, que parece ser alterar a política de preços da Petrobras, ou ele está
jogando para a torcida, dizendo, olha, gente, eu fiz o que eu pude, a Petrobras não ajuda, é Petrobras Futebol Clube, eles só pensam nele, a culpa não é minha, tira esse bicho de cima de mim. Alguma dessas versões está correta? Ou temos uma terceira, quarta, quinta? Olha, todas essas versões estão corretas, porque a pressão é muito grande para que alguma solução seja dada ao preço dos combustíveis, né? Já que o governo compreende que é inadministrável esta questão, já que tem uma dependência muito forte do mercado lá fora, joga pressão em cima da Petrobras. Muitos interlocutores ali do Palácio do Planalto afirmam que o tempo de Silvio Luna no comando da Petrobras está chegando ao fim e até o acusam de ouvir mais os sócios minoritários do que o sócio majoritário da empresa, que é o governo federal. E é aquele ponto em que a gente sempre toca, ouvindo aí os nossos analistas de economia. A Petrobras, apesar de ter aí esse maior domínio do governo federal, não é uma estatal, é uma empresa, tem aí seus investimentos lastreados no mercado lá fora. Então, é uma empresa que precisa render lucros. E a questão dos lucros tem sido muito batida aí, tanto por governistas quanto por opositores do governo, que querem trazer Silvio Luna para dentro do Senado Federal para que ele possa prestar esclarecimentos. Esta data está bem perto de ser marcada. O convite já foi aprovado ali pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, mas falta saber a data. Isso deve ocorrer até o fim deste mês, é o que o jogo político vem apontando até aqui. Claro que Silvio Luna só vai se ele quiser. Para interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, será um bom tira-teima, né? Uma oportunidade de ter alguém da Petrobras, seu principal representante, falando sobre essa alta e baixa do preço dos combustíveis. Eu nem falei bom dia direito aí, foi no ritmo das nossas conversas aqui também da brincadeira. Muito bom dia a todos vocês, Colombo, Stephanie, muito aqui, bem chegar, muito bem-vinda, né? Há muito tempo que a gente se conhece, inclusive, Luciana. Olha, a gente vai ter aqui mais uma etapa muito boa no Novo Dia, trazendo informações agora com você dentro da equipe. Eu queria chamar a atenção para uma pauta que a gente está de olho hoje, segunda-feira, que é a reunião dos secretários de Fazenda. Aquele Conselho Nacional dos Secretários de Fazenda vai se reunir hoje, junto também a procuradores dos estados, porque eles querem definir uma estratégia jurídica para recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra esta lei que nós vimos aprovada e já começou a valer, né, na semana passada, que fixa o valor do ICMS sobre os combustíveis, com destaque especial para o diesel. O que os secretários de Fazenda dizem? Que em 6 meses de congelamento do ICMS, a Petrobras continuou aumentando o preço dos combustíveis em 33%. Preço aí, números calculados pelos secretários de Fazenda de todo o país. Ô, Uribe, eu queria pegar a segunda parte ali da pergunta do Rafael Colombo, que é se o presidente joga para a torcida. Eu queria saber se isso vai funcionar. A gente está num ano de eleição, né? E é uma gasolina aqui no Rio de Janeiro. O carioca, por exemplo, não está nada satisfeito, o Fluminense, de abastecer R$10 o litro. Praticamente a gente pode dizer isso. Então, isso vai pegar, jogar para a torcida, vai desvincular a imagem do presidente em ano eleitoral desse preço absurdo da gasolina, do combustível no Brasil? Luciana, não tem convencido os eleitores. As pesquisas eleitorais mostram que a inflação é apontada como o pior problema do Brasil e que a condução da política econômica também tem sido problemática do atual governo. Inicialmente, bom dia a todos, bom dia Colombo, Stephanie, Luciana e Basília. E nós temos agora o presidente da Petrobras, Joaquim Silvio Luna, sob pressão. Mas algumas fontes que conversaram com ele neste final de semana dizem que ele não pretende sair. Como a Basília Rodrigues bem ressaltou, é uma decisão dele ir ao Senado Federal e também neste momento é uma decisão dele querer sair antes da hora da reunião do Conselho de Administração da Petrobras, que deve ocorrer no dia 13 de abril. Até lá tem um chãozinho pela frente, mas alguns aliados de Silvio Luna consideram que ainda há a possibilidade dele melhorar a relação com o presidente Jair Bolsonaro. Eles apontam também justamente o que você falou, viu, Luciana? Que o presidente Jair Bolsonaro neste momento está apenas tentando se blindar, dizer que o problema não é ele, ou seja, colocando a bola de lado. Apesar do governo federal já ter indicado que quer como presidente do Conselho da Petrobras após Silvio Luna, ou seja, a partir de abril, Rodolfo Landim, que é presidente do Flamengo.
Flamengo. O governo federal chegou a dizer que não havia uma relação direta do presidente com o Flamengo e com o seu dirigente. Mas o que a gente viu é o oposto. Realmente o Flamengo tem essa ligação com o presidente Jair Bolsonaro. E mais, Landim já disse que ele deve ter uma postura nos bastidores um pouco mais neutra, não deve ser muito afinado ao Palácio do Planalto. Mas integrantes até do Conselho da Petrobras veem uma outra versão. Eles realmente acham que ele estará sendo colocado para a presidência do Conselho da Petrobras, caso seja aprovado pelos conselheiros, como um interlocutor, uma espécie de interventor do presidente Jair Bolsonaro. Mas até lá há muito chão para se percorrer e, entre eles, as medidas que o governo federal quer adotar em relação ao preço da gasolina. O presidente Jair Bolsonaro, neste final de semana, ele sinalizou que o governo federal pode enviar um PL, um projeto de lei, para zerar o PIS/COFINS. Este projeto, caso seja aprovado, pode ter um impacto na bomba de 69 centavos. É um bom valor, mas a defasagem hoje da gasolina em relação aos preços internacionais é de 12%, o que daria mais do que esse valor, ou seja, 84 centavos pelo valor de hoje. Além disso, há uma grande discussão no Congresso Nacional, que foi aprovado no Senado Federal, aquele projeto do Vale Gasolina para motoristas de táxi, de Uber e também para entregadores de aplicativos. Isso deve ser votado essa semana na Câmara e há muita possibilidade de ser aprovado. A equipe econômica também tem um outro plano, que é você incluir uma espécie de Vale Gasolina no Auxílio Brasil, o que poderia beneficiar 17 milhões de famílias. Há várias oportunidades e várias cartas na mesa. Resta saber agora se a equipe política e a equipe econômica chegam a um acordo, porque até agora, falando-se de gasolina, a gente tem visto muita queda de braço e pouco consenso. Até porque, né, Uribe, Basília, vê aí quem é que quer pegar essa bomba. Eu sei que vocês são analistas de política, não de economia, mas existe até um limite para a atuação, né, para essas falas do presidente, de mostrar posição de que a culpa não é dele, sim da Petrobras, porque toda vez que se fala em mudar a política de preços da Petrobras, isso repercute muito mal no mercado financeiro, né? Então, assim, ele fala, mas não há tanta atuação assim que possa ser feita na prática, né? Quem quer pegar a bomba aí? Vai, Uribe, eu vou falar outra coisa. Okay. E é interessante, viu, Stephanie, um outro ponto, que a partir do momento que o presidente faz essas declarações, você causa uma instabilidade no mercado financeiro, a bolsa cai e o dólar aumenta. E qual é o resultado concreto? O preço da gasolina e dos combustíveis aumenta. Ou seja, essas declarações do presidente tentando se proteger e se blindar em ano eleitoral acabam causando, de efeito imediato, um aumento do preço da gasolina. Porque o preço da gasolina, a política de preços da Petrobras, ela tem como esteio tanto o preço do barril internacional como o câmbio, ou seja, o dólar. Então são declarações que causam muito problema no mercado financeiro e que acabam sendo prejudiciais para os próprios consumidores, que querem um preço menor. Então o presidente Jair Bolsonaro, neste momento, em véspera de eleição, a Luciana bem ressaltou isso, está tentando se blindar, está tentando mostrar que não tem muita relação com ele, que ele não tem poder para administrar a Petrobras. Alguns interlocutores do presidente ressaltam, inclusive, que ele estaria falando de privatização da Petrobras novamente, criando um discurso para as eleições deste ano, ou seja, uma espécie de promessa. Eu não consegui privatizar a Petrobras, mas caso eu seja reeleito, irei privatizar a empresa. Ou seja, mas uma promessa para o futuro que dificilmente, pelo menos no cenário atual, será cumprida. Porque o Congresso Nacional, conversando com líderes partidários, eles não são favoráveis à privatização da Petrobras. E você precisa de uma aprovação do Congresso Nacional para privatizá-la. Respondido, Uribe, a Basília obrigada. Queria falar também, Basília quer falar ainda. Dizer que no fim de semana o presidente Jair Bolsonaro, né, inaugurou uma nova discussão de zerar o PIS/COFINS sobre o preço da gasolina. O Congresso já aprovou esta mesma medida quanto ao preço do diesel. Mas aí vem o presidente dizer que vai conseguir, né, que estuda ampliar esta medida. Conversando com integrantes da equipe econômica do ministro Paulo Guedes, eles afirmam que todas as ideias foram colocadas aí à mesa, foram colocadas em estudo, até mesmo esta no passado. Só que eles avaliaram que não há espaço no teto fiscal e na meta fiscal para que o governo possa abrir mão também dos recursos, né, da arrecadação federal quanto
é o PIS/COFINS, que incide sobre a gasolina. O diesel já foi cortar na carne. Da mesma forma que o ICMS para os governadores, para os estados vai ser fixado, o governo federal deu a contribuição dele ao zerar o PIS/COFINS sobre o diesel. Falar agora em ampliar essa ideia também para a gasolina é mostrar que o governo tem, além de ideias fáticas, ideias infundadas só para continuar movimentando o discurso, o debate, dizer que está tentando fazer alguma coisa. Na prática, para o consumidor, o quanto que isso está mudando? Todas essas discussões aqui em Brasília, nada. A gente vê que em alguns postos de combustíveis, a exemplo do Rio de Janeiro, o preço do litro da gasolina já está chegando a R$10. O governo está percebendo que isso tende a piorar, já que a Petrobras não repassou todo o custo do petróleo, né, com essa alta internacional, não repassou toda a defasagem do custo da produção, do refino do petróleo aqui para os consumidores brasileiros. Isso sem contar que a ideia do ICMS tende a ser barrada na justiça.